Bolsonaro foi o maior derrotado com a aprovação da reforma tributária. Isso, na minha opinião, está muito claro. Ele fez uma leitura equivocada do contexto político, se colocando numa oposição de isolamento, porque ele acreditava que poderia enfrentar o Lula, o Arthur Lira, o Tarcísio de Freitas. E ao fazer essa leitura equivocada, ele se expôs de um modo que o fragiliza, demonstrando o isolamento que ele quer esconder o máximo que puder. Nesse momento, o Bolsonaro quer mostrar que existe uma união em torno dele, que ele ainda tem capital político para liderar a direita. Mas não foi isso que aconteceu com a reforma tributária. Ele se mostrou alguém isolado e fraco para enfrentar o Tarcísio de Freitas. Na sua opinião, quem foi o maior derrotado com a aprovação da reforma tributária? E o maior vencedor? Aquele que sai mais fortalecido? Você gostou do texto da reforma tributária? Bolsonaro já era, na sua opinião? Então deixe seu like se você curte ver o Bolsonaro se dando mal e se inscreva no canal. Como nós já falamos no vídeo, link aqui no card, a reforma tributária foi aprovada. Não foi o texto que o Lula desejava, que nem as esquerdas desejavam, mas foi o texto possível. Um grande pacto social feito com o Lula, como o Lula já tinha proposto desde o momento que colocou o Geraldo Alckmin como sendo o seu vice. O Lula cede de um lado, a direita cede do outro, a esquerda também cede, o Lira cede, o Tarcísio cede, os governadores cedem, todo mundo cede, porque o Lula quer governar com uma frente ampla. Então, ou seja, o Lula ele reuniu várias figuras ou várias pessoas ao seu redor, e de diferentes espectros políticos, como foi a Carta aos Brasileiros lá em 2013. Então, se você não percebe esse movimento da frente ampla ganhando musculatura e indo em uma direção, você não pode ficar na direção oposta, como ficou o Bolsonaro, completamente derrotado. E como nós já falamos sobre as questões da reforma tributária, link aqui no card como já foi falado, a gente pode falar do Bolsonaro nesse momento. Porque ele tem um problema muito sério. Depois que ele foi cassado, ele está completamente fora do jogo político. Porque o capital político dele se deteriorou muito rápido. Todo mundo sabia que o capital político do Bolsonaro acabaria se deteriorando mais cedo ou mais tarde, mas não que fosse simplesmente ser pulverizado e exterminado em menos de uma semana. Porque o Bolsonaro foi cassado na sexta aprovação da reforma tributária, foi na quinta. Então assim, 6 dias e ele já completamente destruído. Ele precisa mostrar que tem um capital forte, um capital político forte para continuar relevante. Caso contrário, os postulantes à direita a ocuparem o espaço deixado por ele, esfregam as mãos e vão ocupar. Os dois principais, Romeu Zema, governador de Minas Gerais, e Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Claro, são dois governadores de estados poderosos na região sudeste, estados ricos, grandes colégios eleitorais, com caneta na mão, o que o Bolsonaro não tem nesse momento. Na entrevista que ele concedeu ao Pânico, o Bolsonaro fez um ataque ao Romeu Zema. Fez uma ameaça a ele, falou, não, tem que esperar, aquele que quiser queimar a largada vai acabar se dando mal. Então ele já deu um recado ao Zema, e ele não confia no Zema. E ele tentou dar um recado ao Tarcísio, posicionando o bolsonarismo contra a reforma tributária, endossando ainda mais essa posição quando o Tarcísio de Freitas saiu em defesa da reforma. E aí foi o grande erro do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele tomou uma posição muito contundente, muito forte contra a reforma tributária. Só que ele não conseguiu obstruir a votação, não conseguiu adiar a votação, ele não conseguiu fazer absolutamente nada. E quando o Tarcísio de Freitas reviu a sua posição contrário para ser a favor da reforma, o Bolsonaro ele deveria, não vou falar que ele deveria ter se reposicionado a favor, não, mas ele deveria ter reduzido o ímpeto dele contra a reforma. O Eduardo passou o dia todo criticando a reforma, fazendo crítica ao Tarcísio, como nós explicamos, link aqui no card. E essa posição contundente o isolou. Por quê? Os governadores de direita estavam a favor, o Tarcísio estava a favor, o mercado estava a favor. O único que estava contra era o Bolsonaro, o PL e os bolsonaristas. E na reunião do PL, o Bolsonaro ele falou o seguinte, se o partido estiver unido, se o PL estiver unido, a reforma não passa. Mas a reforma passou. Ou seja, o PL não estava unido ou o Bolsonaro que está isolado. Ele se expôs, mostrou fragilidade política. O que era óbvio, porque esperar que o Bolsonaro vai fazer oposição, ou vá fazer oposição, é uma loucura.
O Bolsonaro não é oposição, ele nunca foi, ele nem sabe fazer isso. Bolsonaro, na verdade, nunca foi parlamentar, porque ao longo de todos os anos que ele foi político, desde vereador, a presidente da república, passando por deputado federal, ele nunca fez nada. Nada. Ele trabalhava 4 horas como presidente da república. Quando ele era deputado federal, ele aprovou 2 projetos, um projeto da fosfetilonamina, aquela pílula do câncer, e um projeto para redução de IPI para computador. Então ele não sabe como ser oposição. E vai esperar isso dele agora com quase 70 anos, depois de 30 longos anos como carreira política, nunca fazendo nada? Não adianta. Não vai. O Bolsonaro, o que ele sabe fazer? Ele sabe fazer o confronto. Ele sabe atacar as instituições, ele sabe confrontar deputados, ele sabe chamar a atenção, trazer os holofotes para ele com polêmicas. Mas fazer oposição ele não sabe. Por isso que ele fez a leitura errada do jogo político, do cenário político, do contexto político. Ele não sabe fazer essa leitura. E ele se posicionou de modo errado, porque ele precisou ser um parlamentar, o que ele não é. Como nós vimos na reunião do PL. A reunião do PL foi um completo fiasco, porque o Tarcísio de Freitas foi lá, o Tarcísio de Freitas discursou a favor da reforma tributária. No momento que ele estava discursando, o Bolsonaro interrompeu, soltou aquela frase estúpida a respeito da união do PL, os bolsonaristas começaram a vaiar o Tarcísio, pegou mal, o clima azedou de vez, o Valdemar Costa Neto ficou fulo da vida porque ele espera que o Tarcísio entre no PL para ser a liderança bolsonarista, sendo a cereja do bolo, mas aí a situação ficou ruim para o Tarcísio por culpa dos bolsonaristas. Uma reunião que a reforma tributária foi muito atacada pelo Bolsonaro, pelo Ricardo Salles, pelos bolsonaristas presentes, criando uma situação que não dava para eles recuarem ou amenizarem os ataques. Então, um erro imenso do Bolsonaro e até do Valdemar Costa Neto, porque como o Valdemar Costa Neto, político experiente, rodado, já foi preso, já foi solto, não conseguiu assessorar o Bolsonaro da forma adequada. Ele deveria ter falado: ô Bolsonaro, você tá contra todo mundo, cara. Você tá contra o Lira, você tá contra o Lula, você tá contra o Haddad, você tá contra governadores de direita. Que juntos, Lira, Haddad e Tarcísio, Lula, Lira e o Tarcísio, né, vamos colocar nesses 3, são as figuras mais poderosas da República, junto com Alexandre de Moraes e talvez o Rodrigo Pacheco. E o Bolsonaro, sem cargo, sem caneta, achava que poderia se opor ao presidente da República e ao governador de São Paulo. E ao presidente da Câmara dos Deputados. Enlouqueceu, perdeu completamente o juízo. Só aí ele já estava isolado. E ele se mostrou extremamente isolado, que era tudo o que ele não poderia ter se mostrado nesse momento. Porque quando ele foi cassado, a direita o isolou. Os únicos que saíram a favor do Bolsonaro, foram lá e o defenderam, foram seus correligionários mais radicais. Agora, Caiado ficou em silêncio. O Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, que é do partido do Bolsonaro, ficou em silêncio. O Sérgio Moro ficou em silêncio. O Tarcísio de Freitas, todos ficaram em silêncio. Todos. Mostrando que politicamente ele estava isolado. E menos de uma semana ele vem e dá a prova que ele estava isolado. Ele está acabado politicamente. Não tem jeito. Acabou. Acabou para o Bolsonaro. Ele não tem força política para enfrentar o Tarcísio de Freitas. Ele não tem força política para enfrentar absolutamente ninguém. Entretanto, o Tarcísio, ele pode acabar aí nessa guerra contra o Bolsonaro, que nós já falamos, ele pode acabar sendo atacado pelos bolsonaristas das redes sociais. Então nós temos que ver como que vai ser posta essa situação do Tarcísio com os bolsonaristas. Esse é o grande desafio. Mas que o Tarcísio está tentando se desgarrar do Bolsonaro e o Bolsonaro está tentando liquidar e destruir o Tarcísio, isso para mim está muito claro. Mas o Bolsonaro, dessa vez, e eu acho que nas próximas todas as vezes, será derrotado pelo Tarcísio.